Então, o problema todo são as nuances desse processo. A didática, a pedagogia dentro disso aí, a didaxia da história, a experiência tem me mostrado isso demais. Esses dias, por exemplo, eu tive lendo aí um livro que a Flávia me arranjou lá do nosso amigo Teodoro Adorno. Então, ele foi as últimas lições e último curso que ele deu, através de 17 aulas. E eles registraram tudo. E lá na década de 60, na Europa, ele tinha problema de gravação, o barulho do povo, a hora que ria. Eles anotaram isso tudo. Lá os caras mesmo estão falando que de todas as aulas que ele deu na vida dele, aquelas foram que eles conseguiram praticamente quase que 100%, sabe, gravar e registrar tudo que acontecia. Agora, por exemplo, lá, com toda a experiência dele, ele que foi um dos maiores caras em matéria de julgar com a ideia e o processo filosófico, que ele é fora de série mesmo, a inteligência, o cara, por isso que muita gente considera que foi o maior filósofo do século XX, você vê bobagem dele, bem clara, dentro da situação. O problema de fazer as coisas, mas ele, lá pela Santa também, falou assim, falar uma coisa, escrever outra, é aquilo que eu falo. Você de ver o que a gente escreveu. Na hora que você fala coloquialismo, isso é secundário. Vale até falar de gíria, falar alguma coisa errada, isso faz parte do serviço. Mas agora, na hora de escrever, é outra coisa. Então, ele era inteligente, que ele sabia também dessas bobagens dele na hora que falava. Então, a gente nota lá, por exemplo, no caso dele, que ele fala uma coisa e repete logo em seguida. Isso para alemão não é correto. Ainda mais ele, que tem uma base alemã, com aquela coisa toda lá dos processos. Então, ele falava, por exemplo, assim, o ciclo de manifestações, pois é, mas o ciclo de manifestações, logo em seguida, ele repete, que é o problema do coloquialismo dentro da situação. Mas agora, no caso dele, você via direitinho que é um cacuete. Então, na hora do coloquialismo, é que você vê mais os cacuetes da pessoa. Agora, de vez em quando, a gente tem que mudar esses cacuetes, o modo da gente falar, entende? Isso faz parte do serviço para clarear o assunto mais. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que polir, burilar, brunir. Os atores e apresentadores de televisão usam muito essa questão de repetir para parecer natural, para parecer que está errando. Mas é que sempre é tudo do mesmo jeito, ele gagueja, aquilo faz parte do serviço. Isso aí, as aulas de performance, do protagonismo, tudo tem isso da interpretação. O jeito que tem, o modo que é a cara, aquele negócio de fazer o negócio com a testa, sabe como é que é? Isso tudo aí eu sei que eu vi lá como é que é. Mas agora, isso aí é aquele, o Actors Studio, lá de New York, que o negócio era disso, né, do Lex. Você pode comentar a relação que a TENEPS tem com a docência, em que ela ajuda, em que ela calça? As duas coisas ajudam reciprocamente. A docência, ela dá uma maturidade maior para a pessoa em pouco tempo. Isso é uma coisa que, às vezes, é mais rápido que a TENEPS. A TENEPS não permite isso. Agora, eu te pergunto, por que ela não permite? Você tem alguma ideia? Por que ela não permite? Por exemplo, por que a docência permite, às vezes, uma pessoa ficar mais aware, mais lúcida, dentro dos processos todos, mais rápido que a TENEPS? Por causa da interlocução, por causa da argumentação, a interação, o outro. Você está chegando perto, interlocução, é o chicotinho queimado. Mas o problema não é isso. É que na docência tem muita gente. Na TENEPS é só uma pessoa. E até a pessoa desasnar para ver a extrafisicalidade, aquilo demora muito. Isso às vezes demora anos. Então a docência, ela ajuda demais a agilização, a potencialização, a dinâmica do problema não é só interlocução, mas a fusão interconsciencial, não é só de colóquio, mas de energia, de micro-universos conscienciais que estão se juntando. Então, a docência nisso é o máximo. Você lembra que eu vivia falando isso? A primeira coisa é fazer uma docência itinerante, que aí vai entrar a TENEPS na pessoa. Ela não sabe o que é TENEPS. Mas, por exemplo,
uma pessoa. Isso seria bom todo mundo saber disso, como é que é. Isso aí, ó, o Instituto precisa dar muito valor para essas coisas também. Aqui a turma também da didática, etc., da propedêutica, todos esses sabem levar em consideração. O problema é todo o seguinte: uma pessoa, ela nunca fez itinerância, ela vai fazer a primeira vez. Na hora que ela vai para uma cidade, à distância, a primeira vez que ela vai lá, ninguém a conhece, ela não conhece ninguém, ela vai ver. Naquela hora, um monte de gente vai fazer pergunta para ela durante a palestra e durante o curso que ela vai dar. Mas isso é secundário. Lá pelas tantas, a turma da administração vai querer fazer uma reunião com ela. Vão perguntar também só abobrinha. Parece de início, mas aquilo é muito importante para a turma que está lá. Para eles não é abobrinha. Você está entendendo? Então, aquilo começa a aumentar. Aí a pessoa vai sentir o quê? É o processo da TENEPS. Ela vai se sentir totalmente isolada. Sou eu comigo, então eu tenho que apelar para o amparador. Ela começa a dar mais valor para o amparador ali do que na TENEPS que ela pratica em casa. É um monte de gente que faz isso. Agora, veja, é uma burrice. A pessoa tem que entender isso aí. Está entendendo? E usar as duas coisas. Então, vocês estão começando a ver uma docência itinerante como é importante. Agora, veja, tem gente que vai e começa a ter resultado logo na primeira itinerância. Ela começa a querer fazer itinerância sem parar. Você lembra uma vez que a Simone entrou, daí a pouco ela ganhou todos os recordes. Ela bateu os recordes, ela que fazia mais, no ano inteiro. Por quê? Ela vinha com a corda toda. E ela desenvolveu demais nesse assunto. Valdo, eu passei uma semana em Florianópolis agora durante essas tragédias. Eu fui para dar um curso, todas as minhas mídias foram canceladas em função do problema, e eu passei uma semana no hotel fazendo TENEPS, porque era a única saída. Um ambiente lá pesado. Era insuportável, quer dizer, era uma consternação, um ambiente de consternação. Aquilo estava no ar, não tinha outro jeito. Então, eu vi, assim, esse processo de não poder sair para fazer outra coisa. Nós passamos uma semana dessa quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas lá. Eu e a Graça passamos lá em New York, assim, uma semana. Foi preciso também. Você sabe, quando eu fui para lá, eu ia falar sobre terrorismo, um dos meus cursos. Tudo foi cancelado. Quer dizer, o terrorismo trabalhou antes de eu poder falar. E outra coisa, era tudo ali pertinho, o lugar que eu ia falar, tudo isso. Então, isso aí faz parte do serviço. Agora, veja, às vezes esse trabalho foi mais importante que todos os cursos que eu ia dar. Tenha isso em consideração. Isso aí vale a pena levar em consideração. Eu aprendi nessa semana, apesar do veteranismo, da itinerância, não teve nada até agora que foi maior. Pois é, mas vale a pena. Uma semana sem praticamente agora, sair do hotel, a pessoa, ela cresce com tudo isso. Por isso que eu falo, olha, aqueles que são docentes, que fazem itinerância e querem fazer a TENEPS é uma coisa. Aqueles que são tenepsistas e que estão começando a fazer a docência também é outra coisa. Se de levar isso em consideração e casar as duas manifestações. Um ajuda o outro demais. Lembrando que na docência você tem muita consim. E na TENEPS você tem muita consciex. Essa é uma diferença básica para poder viver. E nós temos que conviver com consciência. Não interessa se é consim, se é consciex, se é vegetal, se é subhumano, não interessa. Se é intraterrestre, se é extraterrestre, também não interessa. Nós temos que saber conviver. Esse é um dos caminhos mais sérios que tem. Professor? Sim. Letra C, aqui em cima. Ok. Página 41, parafatologia, terceira linha, finalzinho da terceira linha. A escolha dos indicadores pessoais do alto desempenho na TENEPS. Então, veja, os indicadores não são gerais, eles são pessoais. E ainda há essa escolha. Podia aprofundar? E no alto desempenho também. Tudo é da própria pessoa para a pessoa em si. Tá certo? Agora, quais são os indicadores pessoais do alto desempenho da TENEPS? Por exemplo, o que você já consegue identificar nas manifestações parapsíquicas das suas práticas da TENEPS? O que você consegue identificar? Isso aí é sério, tem que começar a pensar. Os indicadores vão partir por aí. O que você pretende entender agora, o próximo passo daquilo que você faz? Eu já entendi até aqui, vai faltar ver o que é isso. Então, estuda aí o indicador.
Agora, esses indicadores, você assimilando essa realidade, isso vai ampliar a sua visão de conjunto para desenvolver mais rápido o processo das práticas da TENEPS com o aparador. Vale a pena pensar por aí. Entendeu? Agora, indicador. Pensa bem, são as informações daquilo que você precisa. Gente, estão me dando aqui, o total de alunos são 423. Total de notebooks, 144. Faz aí para mim o percentual para mim ver, que eu vou guardar o percentual da história. 423, 144. Agora, ó, nesses 423, aqui tem também aqueles que trabalham conosco, da administração do curso, não tem? Então, isso aí teria que dar um desconto também, que a gente não sabe quantos são. Porque esses, às vezes, não vão trazer laptop. E eles têm. A maioria da turma da administração aqui tem laptop. 34% é 1/3. Então, é o que eu estava pensando. Veja, eu estava certo. Eu não quis falar para você, eu devia ter falado. Né? Eu falei assim, para mim, 1/3 aí da turma que apareceu não faz TENEPS ainda. E 1/3 tem notebook. Já é o máximo, que é de Isabel. Isabel, ó, nós estamos 144 notebooks aqui dentro. Tá certo? Batemos o recorde, até que enfim. Quantos anos para eu ver essas coisas? Agora, eu era muito inocente, ingênuo e bobão. Pelo seguinte, há 10 anos eu pensei que a gente pudesse fazer isso de uma hora para outra. Aí eu fui conversar com um amigo meu e falei assim, Valdo, não dá, nós não podemos dar notebook para esse povo, é um dinheiro. Naquela ocasião estava caro demais. O negócio, o preço era muito elevado, não dava. Que eu desejaria fazer um curso só com gente com notebook, não podia entrar sem. Você lembra, né? Que eu andei falando muito dessas coisas aqui, não foi? Isso foi aqui, tudo aqui no CAE. De modo que agora, 423 pessoas, já tem muita gente aí no caso. Aí já bateu o recorde lá do SCP-2, porque lá era 375 pessoas, o máximo que teve, junto com a turma da administração. Então, esse é o maior curso que nós já demos aqui. Ó. Só tem um curso maior do que esse que eu já dei, que foi aquele do Rio, de 550 pessoas. Hein? Ele já falou, 34. É. Mas olha, o que mais? Pode falar, Antônio. Valdo, eu queria fazer um comunicado e uma pergunta. O comunicado é em relação ao evento que a professora Cristiane Ferraro lembrou aí, que terminou ontem, né? O 4º fórum da TENEPS. Ele tinha um subtítulo muito, muito interessante, que era o primeiro encontro internacional dos tenepsistas, né? Então, isso me lembrou o intercâmbio e me lembrou também a ideia do Colégio Invisível, da tenepsologia. Aí, com o beneplácito lá do professor Roberto, foi ativado, então, o Colégio Invisível da tenepsologia. Fala bonito, hein? Cadê o Evandro? Evandro, você aprova o homem? Ó, o maior rábula da paróquia. Você é um rábula. O que mais? Então, é da rabulística que chama. E a ideia é disponibilizar, através do Colégio Invisível, um site, algum local que tenha toda a literatura, como você havia sugerido. Seria bom. Aí. Outra coisa, seria bom isso colocar na consciência, na revista. Esse material que o Júlio fez aí, que também é bem interessante, para a gente poder ajudar, porque agora, o processo é de... Vamos pedir para a Mauro também, para dar as indicações de tudo isso que tem, porque tem algumas coisas desse trabalho lá delas lá, que tem TENEPS no meio. Então, o processo de esclarecer e de motivar os tenepsistas. Vale a pena. E não é só isso, não. Vamos fazer uma bibliografia sobre o assunto atualizada, porque ela não existe. Eu estou querendo saber isso tudo aqui, porque eu estou também desatualizado a respeito de gente, como é que está. E outra coisa, eu estou aqui esses anos todos, desde o século passado, presta atenção. Desde o século passado que eu estou aqui, eu praticamente não viajo mais, não saio, não sei nada. Eu sou um cara dinossauro nessa história. Nós estamos em 2008, já são 9 anos que eu estou aqui. Agora, Valdo, com essa ideia, então, do Colégio Visível, você colocou aí na página 44... Sim.